Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 9. Dou. O som irreversível do telefone ecoou, e seu coração disparou, como se quisesse rasgar seus tímpanos. Agora eram 10 horas da noite, e seu marido ainda não havia voltado para casa. O rosto de Chuchu estava marcado pela tensão, e ela, instintivamente, começou a brincar com o colar no pescoço. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não, eu consigo, certo? O que começou com força de vontade e teimosia agora estava prestes a se concretizar. Porém, à medida que o plano cuidadosamente elaborado de Chuchu começava a tomar forma, em seus pensamentos começaram a vacilar. Ela tremia de nervoso, os dentes batendo. Talvez eu devesse ter comido alguma coisa antes para me acalmar, certo? Dou. O som interminável do telefone era como uma contagem regressiva ameaçadora, agudo e irritante. A cada segundo, era um lembrete torturante de sua sensação de impotência no passado. Finalmente, quando sua respiração se tornava ofegante e a vertigem começava a tomar conta de seu corpo, o som do telefone parou abruptamente. Os olhos dela, que estavam fechados, se contraíram ligeiramente pela súbita quietude. Consegui. Ele atendeu. Calma. Eu preciso me acalmar. Ela respirou fundo e se preparou para dizer a primeira frase. Minha esposa morreu de novo nas suas mãos essa noite? Cough. Chuchu se assustou, e a expressão em seu rosto instantaneamente se transformou em pavor. O tom de zombaria dele quebrou o equilíbrio do poder. Maldito! Não era isso que ela queria para abrir a conversa. Você parece muito surpreso. Não. Ela tentou imitar o tom desorientado do sequestrador de antes, mas suas palavras se enrolaram com facilidade, sem conseguir se sustentar. Felizmente, o controle de voz parecia funcionar bem, e Baisiwan ainda mantinha a calma. Então, que tal me contar como você planeja me prejudicar? Como ele a reconheceu? Será que ele memoriza cada número que recebe e vai eliminando as possibilidades uma a uma? Você está protegendo minha esposa? Era ela quem deveria estar fazendo as ameaças, mas ele estava zombando dela. Não se deixe influenciar. Mantenha o controle. Mordendo a língua tensa, respirou fundo. Quem disse que ela é sua esposa? Houve uma leve dor no peito, mas ela decidiu ignorar esse sentimento. O mais importante agora era retomar o controle da conversa. Você abandonou sua noiva e casou com sua futura cunhada. O clima começou a ficar tenso. Esse é o segredo que eu vou revelar. Finalmente revelou a arma para atacar o marido. Encontrou uma rachadura na imagem moral aparentemente perfeita de Baisiwan. Este era o primeiro movimento que ela havia preparado. Você nem sabe onde está sua antiga noiva, não é? Sua irmã desapareceu misteriosamente no dia anterior ao casamento, e já se passaram 3 anos sem notícias. O presidente, desesperado, enviou equipes de busca e, com o tempo, sua inquietação só aumentava. O desaparecimento da irmã era uma sombra para todos. E isso deu a Rejou bastante espaço para criar uma história. Eu fico imaginando o que realmente aconteceu com ela. Você teve algo a ver com isso? Claro, havia um exagero em algumas partes. Mas a verdade não importava, o que importava era colocar essas etiquetas nele. A inocência, uma vez perdida, não pode ser recuperada. Um boato era suficiente para manchar sua reputação. Baisiwan não toleraria nenhum defeito em sua imagem perfeita. Você foi aproveitando uma irmã após a outra realmente conveniente, não é? E agora, de repente, uma sumiu. As pessoas certamente adorariam uma história dessas. O nosso querido Baisiwan, esse orador eloquente, tão sujo, perverso, repulsivo. Tenho certeza de que o público vai adorar fofocar sobre isso. Esse tipo de escândalo não é apenas estranho, é quase um tabu. Em uma sociedade onde habilidade e moralidade são inseparáveis, a confiança ardente que as pessoas tinham nele se transformará em críticas afiadas. Baisiwan não era ingênuo, ele sabia o quão grave a situação era. O que você quer? Muito bem, agora sim, você está falando a minha língua. Chuchu finalmente ficou satisfeita com o tom dele. Não perdeu o ritmo e respondeu prontamente. Antes que eu revele tudo, você precisa resolver a situação por conta própria. Seja mais específico. Desfaça-se de Hong Chuchu e traga de volta sua ex-noiva. Coloque tudo de volta no lugar. Além disso, você nem precisa de Hong Chuchu.
O rosto de Shiju já estava distorcido, mas a satisfação incontida fazia parecer ainda mais ameaçadora. Ela nunca foi sua parceira. Shiju nunca imaginou que sua insegurança de longa data se tornaria sua moeda de troca. Essa resistência cheia de emoção era uma experiência totalmente nova. Entendeu? Se não quiser ver a campanha do seu pai afundar em um escândalo, coloque tudo de volta no seu lugar. Isso não é um problema difícil para você, certo? O homem permaneceu em silêncio. Bai Xia não era do tipo que largaria tudo logo no início de sua carreira política, e essa era justamente a oportunidade que Shiju tinha para ganhar vantagem. Um homem que está caminhando para o Congresso vai desmoronar por causa de um escândalo imundo? Você consegue se perdoar por isso? Acorda, irmão. Faça as contas. Talvez essa fosse a razão pela qual as pessoas usavam máscaras em cenas de sequestro. Sua voz, afiada e traiçoeira, a fez até sentir medo de si mesma. Imagine seu pai, o próximo presidente, sendo humilhado por causa de suas ações. Quem iria querer que alguém sem lealdade, sem consciência, sem dignidade fosse o representante do governo? Isso não é apenas uma pequena mancha. É um grande problema que pode acabar com sua carreira. Essas palavras explodiram como fogos de artifício. Shiju virou-se e começou a girar no lugar, saboreando uma sensação de liberdade nunca experimentada antes. Você tem até amanhã para tomar uma decisão. Ao terminar, ela soltou uma risada fria e estridente que ecoou em seus ouvidos. A tímida segunda senhorita do Sanjing Daily não existia mais. Agora ela era uma extorquista sem nome, sem idade e sem ocupação. Ou então você pode escolher pagar 20 bilhões de wons. É muito mais barato do que ver sua vida privada exposta. Para Shiju, tanto o divórcio quanto os 20 bilhões de wons não eram perdas significativas. Vou ligar amanhã. Ela deu uma olhada no cronômetro. Para uma primeira conversa, isso não estava nada mal, seus pedidos estavam claros, e a ameaça havia acertado em cheio o ponto de seu perfeccionismo. Agora era a hora de terminar a chamada de forma decisiva. Terminar a conversa abruptamente mostraria o controle que ela tinha sobre o diálogo. Sem hesitar, ela se preparou para apertar o botão de desligar. Você terminou? De repente, o som estridente de uma cadeira sendo arrastada quebrou o silêncio. E com tão pouca preparação, você já pensou nessa ameaça? O homem soltou um som entre um suspiro e um sorriso sarcástico. Sua entonação prolongada transparecia um tédio evidente. O que me surpreende é que pessoas como você nunca mudam o seu jogo. Seu murmúrio desprezativo fez Shiju congelar. Se eu alegar que há um louco me perseguindo, tudo isso acaba por aqui. Eu posso te difamar como uma ameaça à sociedade, e suas acusações não terão nenhum fundamento. Você prefere que isso fique apenas no nível de uma fraude online, ou quer transformar isso em algo maior? Com poucas palavras, ele virou o jogo e expôs uma brecha que Shiju nunca imaginara. Os lábios de Shiju tremeram levemente. Se você quiser tentar me extorquir, estude melhor quem eu sou antes de tentar. Uma onda de humilhação subiu em seu peito, e ela mordeu a parte inferior do lábio em silêncio. Centenas, milhares de repórteres tentaram me fazer falar. Por que você acha que vai ser diferente? Ela nunca havia esperado derrotá-lo facilmente. Seria excesso de confiança fruto de anos o observando? Ela havia achado que o conhecia o suficiente. O momento de vitória dela foi interrompido sem piedade pela arrogância que ela tentará esconder. Transformar isso em um simples mal-entendido e não em um escândalo é fácil. Lidar com o amador da sua estirpe? Isso é fichinha. Era como se uma mão invisível estivesse tocando repetidamente sua testa. Mas por que eu? A voz dele, antes indiferente, de repente ficou fria e cortante. Por que eu teria que atender à sua ousada exigência de que eu abandone minha esposa? Por que eu teria que empurrar alguém que sempre tentei proteger para a lama? Minha esposa? Essas palavras eram indignantes, até mesmo furiosas. Reju soltou uma risada incrédula. Naquele telefonema anterior, ele esperava um cadáver. Agora ele de repente se tornou um marido zeloso? Ela não conseguia saber se ele sabia que ela estava gravando ou se havia outro objetivo oculto por trás de suas palavras. Ele havia mudado repentinamente para o papel de protetor, o que claramente destruiu seu progresso. Você já verificou o carro da Hongzu? E agora você vai inventar o quê? Ela sofreu um acidente de carro. Bai Sain ficou em silêncio, como se tentasse compreender o significado de suas palavras. Você sabe, e ainda chama ela de minha esposa. A satisfação de jogar essas palavras contra ele trouxe-lhe uma sensação de prazer vingativo. Você ainda acha que isso é um jogo? Que eu sou apenas um fracassado trancado em um quarto?
Naquela noite, eu segurei o cabelo dela, o pescoço dela, até os lábios dela, tudo nas minhas mãos. Eu poderia ter continuado a mantê-la presa. Ela ficou com medo. Não, ela ficou aterrorizada. Usar as memórias dolorosas dela contra ele foi uma sensação viciante. Embora esse prazer fosse distorcido, ela sentiu que o peso em seu peito finalmente havia sido aliviado. Eu acho que eu também fiquei com medo. A voz dela, calma e serena como um estrondo distante, quebrou a tensão no ambiente.